No Sextou da Itatiaia e da turma do Bate-Bola, a gente começa falando do Cruzeiro com o Rubens Júnior, que já está aqui comigo. Um dia que tem, mais uma vez, muitas notícias do Cruzeiro, tem gente chegando, tem renovação. Agora, Rubinho, um dia que começou de uma maneira diferente, se a gente for pensar nos últimos tempos, com a presença da imprensa na Toca da Raposa, não é isso, Rubens Júnior? Boa noite. Boa noite, um abraço para você, Léo, ao Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando 6h09 e vencendo assim nessa era Pedro Lourenço à frente do Cruzeiro. Portas abertas não só para a imprensa, para estar acompanhando semanalmente as atividades, né, para dar essa proximidade também. E tá de olho, né, no que vem realizando o técnico Fernando Seabra, toda a sua comissão técnica à frente do clube. E também, Léo, portas abertas para os torcedores que marcaram presença hoje, alguns sócios tirando foto com os jogadores, acompanhando o trabalho em tempo integral. E o que chamou a atenção, Léo, quase sempre quando algum tipo de atividade é aberta para a imprensa, é mais aquele migué de chute ao gol, aquele trabalho físico, aquele alongamento, aquela coisa que não dá para enxergar muito do que vem fazendo o técnico. E diferente de hoje, viu? Deu para ver o Seabra, também a sua comissão técnica, comandando trabalhos, né, pelo lado do campo, explorando bem os laterais, utilizando também o Rafa Silva, o Rafael Papagaios também, que são os centroavantes da equipe, né? Inversão de jogo, para quem está nos acompanhando no YouTube da Itatiaia, vai vendo os trabalhos do Robertinho, que está de volta à toca, se preparando e colocando o Cássio na ponta dos cascos para estar à disposição quando a janela de transferências ser aberta. E o Robertinho, ele é inovador, né, nas atividades, ele usa algumas bolas menores ali para dificultar ainda mais o trabalho do goleiro, e tudo isso foi acompanhado de perto por toda a imprensa na Toca da Raposa. Então, portas abertas, o Cruzeiro se aproximando do torcedor também, nesse período sem jogos até então, mas já na próxima semana tem a Copa Sul-Americana, Léo. Ô Edu, quando um clube, nos dias de hoje, permite a entrada da imprensa, e como disse o Rubens Júnior, costumeiramente, só para fazer aquelas imagens, pega um alongamento, um aquecimento, não quer mostrar muito do ouro pro bandido, mas com toda a sinceridade, você acha que muda muito se o Cruzeiro tivesse um jogo no final de semana e fosse jogar contra o Flamengo, e o Rubens Júnior dissesse o que ele acabou de dizer aqui, viu o Cruzeiro trabalhando muito pelas laterais, trabalhou finalizações com o Papagaio, trabalhou com o Rafa Silva. Você acha que isso determina uma vantagem para o Flamengo saber disso? Léo, eu acho que não, até porque os clubes hoje estudam os adversários não pelos treinos, mas pelos jogos também. Claro que você pode preparar uma surpresa ou outra no treino, mas quando você vai preparar essa surpresa, não vai ser no dia que você vai abrir para a imprensa, cara. No dia que você vai abrir para a imprensa, você vai fazer um treino forte, mas algo que você está preparando como novidade, você faz nos outros dias. E quando a gente fala de liberar para a imprensa, não é liberar todos os treinos todos os dias, pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, não vejo problema nenhum. Acho saudável, porque a imprensa estando no centro de treinamento, o torcedor estará, porque a imprensa é quem passa as informações, as imagens, um pouquinho de vídeo. O Cruzeiro liberou inclusive para alguns sócios torcedores, então deve ter sido um dia muito legal. E isso é muito legal, porque valoriza cada vez mais o seu sócio. Aquele cara que não faz parte de programa de sócio, às vezes, vou passar a fazer porque eu quero, quem sabe, um dia ser sorteado para assistir um treino na Toca da Raposa. Eu mesmo já levei muitos sócios para Atlético Cruzeiro. Sabe como? Pessoal me pedindo, Léo, me ajuda a levar meu menino lá para ver o Hulk, me ajuda lá para ver o treinamento do Cruzeiro, me ajuda lá. Eu falo, gente, agora isso é para sócio. Você tem que virar sócio, ter um número de pontos, você vai e troca. Então não tem como mais. Aquele negócio, você pede para um amigo, para isso, para aquilo. E isso faz parte do processo, valoriza quem acredita no clube, quem se relaciona com o clube, e cria também no torcedor, uma oportunidade de estar perto dos ídolos, de estar perto dos jogadores. Eu acho que essa fórmula é perfeita. Você pode fazer um treino forte sem mostrar nada para ninguém. Você deixa o treino tático de uma alteração tática ou de uma jogada específica para quando a imprensa não estiver presente, para quando o sócio não estiver presente no seu centro de treinamento. Eu não vejo problema nenhum, respeito muito a decisão de cada clube, mas acho que essa de abrir pelo menos uma vez a cada semana o centro de treinamento para a imprensa acompanhar, nem que seja um treino, eu acho saudável, eu acho salutar, é importante fazer isso.
a gente trouxe uma cultura da Europa. Não precisa ir a ferro e fogo. Você pode fechar seus treinamentos alguns dias, mas por que não abrir um? Eu tenho uma teoria, vou compartilhá-la com vocês agora, que inclusive compartilho muito, e acho que o Edu também estava nessas discussões com o Marcelo Beckler quando a gente estava no Catar, falando sobre a cobertura esportiva e a presença da imprensa nos clubes, que lá, por exemplo, Real Madrid e Barcelona, o treinador dá uma entrevista coletiva na semana, e aí é aberto para a imprensa, às vezes um jogador, mas o Beckler contava assim, o Messi tinha dado uma entrevista em anos. E só que clubes deste tamanho para o mundo, clubes que arrecadam o que eles arrecadam, eles não construíram a mesma... A nossa relação com o futebol é diferente. A relação do torcedor brasileiro, da cultura do brasileiro com o futebol é diferente. Este que vos fala pode falar com propriedade. Tudo aquilo que você sempre ouviu, Edu, lá na Europa, eles não torcem igual aqui, lá eles não... E é verdade. É exatamente a verdade. É uma cultura diferente. Então, tem muitas coisas que no futebol e na vida a gente tem que aprender. Os bons exemplos são para serem seguidos, são para serem copiados, todo mundo tem que melhorar. Mas a cultura do futebol brasileiro não foi construída assim. As rivalidades não foram construídas assim. A relação do torcedor com o clube não foi construída assim. Então, acho bacana que continue, que a gente evolua nisso, sem estar aqui sendo piegas, defendendo a imprensa no CT para trazer informação, mas acho que cada vez mais próximos, mais informações, melhor para o cliente do clube, que é o torcedor. Ô, Léo, é uma adaptação. Eu, por exemplo, eu entendo que não seja como era antigamente, mas entendo que pode aliviar um pouco, pode abrir pelo menos um dia. Sabe por que não dá para ser como antigamente? Aí eu fazendo o papel de advogado do diabo. Se eu fosse diretor de comunicação de algum clube. Cara, nas décadas de 90, 80 e para trás, início dos anos 2000, você tinha as TVs e as rádios. E jornais impressos. Hoje você tem as TVs, as rádios, jornais impressos, blog, canais de YouTube. É muita gente... Aumentou muito a cobertura. É muita gente dentro de um centro de treinamento. É muita gente numa coletiva. Uma coletiva que antigamente era feita... não era nem coletiva, né? Eram os microfones, cada um numa briga danada para fazer pergunta. Por 6, 7 pessoas, hoje tem 20. Tem coletivo que se deixar, ela vai durar 40 minutos. É verdade. Então tudo é adaptação. É uma boa análise. Por falar na comunicação do Cruzeiro, Rubem Júnior, estendo aqui meu abraço ao Bruno Faleiro, que agora comanda a comunicação do Cruzeiro, extremamente competente, elegante, que continue tendo muito sucesso num dos setores mais importantes de qualquer clube de futebol, que é a comunicação. Cria da toca. Cria da toca. De estagiário o Bruno Faleiro é cria da toca. Responsável pela comunicação. Um abraço pra você, viu, Bruno? Muito sucesso. Fala, Rubinho. E já iria falar sobre isso, viu, Léo? A imprensa sempre muito bem tratada na toca, também os torcedores hoje pela manhã, e nossos parabéns aí também pro competente Bruno Faleiro, que nos recebeu muito bem esta manhã na Toca da Raposa 2. 6:17. Quem também esteve na toca hoje foi um velho conhecido, Adilson Batista. Já passou como atleta, chegou em 89, ficou até 93, 162 jogos. Em 2007, na saída do Dorival, ele chega e comanda o Cruzeiro com uma passagem vitoriosa, com bicampeonato do Campeonato Estadual, também com vice-campeonato da Copa Libertadores, e retorna em 2019 para tentar livrar o Cruzeiro do rebaixamento, que acabou não acontecendo. E o Adilson Batista, pela boa relação também que tem com o Pedro Lourenço, aceitou, né, o convite para mudar de função no que ele já vem fazendo no futebol há algum tempo, agora para ser coordenador da base do Cruzeiro. E ele é a palavra aqui na turma do bate-bola. Tá de volta, Adilson Batista. Ele fala na Itatiaia. É alegria enorme de voltar a uma casa onde trabalhei 8 anos. Convite que o Pedro me fez foi uma convocação, né, para uma função nova, onde vou mergulhar e me dedicar para fazer o meu melhor e ajudar essa nova geração, né, de meninos a chegar aqui na toca preparado. Então quero dar minha contribuição, servir ao Cruzeiro novamente e revelar grandes jogadores para o futuro do clube. Adilson Batista, de volta à toca, coordenador da base, experiente no futebol.
Importante, Léo. O Adilson Batista conhece muito bem o Cruzeiro conhece muito bem o Adilson Batista. Eu não posso ir contra um comentário que eu fiz aqui durante muito tempo, de que o Cruzeiro precisava de mais cruzeirenses dentro do Cruzeiro. O Adilson Batista é inegavelmente um grande cruzeirense, teve como grande ponto da sua carreira como treinador o Cruzeiro, como jogador ele foi brilhante no Cruzeiro, ele foi brilhante no Grêmio, ele foi no Corinthians, foi um zagueiraço, dos melhores que o Brasil já teve, mas como treinador, como comandante, a grande referência do Adilson foi o trabalho que foi feito no Cruzeiro. E agora chega para uma nova empreitada, que é trabalhar com os jovens. Repito, já dissemos isso aqui, né, Edu? Não temos a certeza se o Adilson já teve essa relação, se ele já trabalhou com a base, mas ele vem para ser diretor das categorias de base do Cruzeiro. É um desafio diferente, mas ele traz consigo uma característica da nova gestão do Pedro Lourenço. É cara ligado ao clube e cara de confiança do novo dono. Eu encaro essa chegada do Adilson Batista como uma aposta, por ele estar começando num novo cargo no futebol, vamos dizer assim, mas eu encaro como uma excelente aposta, porque tudo que o Adilson pega para fazer, ele dá o máximo. Foi assim como atleta, foi assim como treinador, e eu não tenho dúvida que vai ser assim agora, como esse responsável pela categoria de base do Cruzeiro. E eu fico imaginando, Léo, a alegria do Adilson, eu tenho que me policiar para não falar Adilson Martins, que é o nosso companheiro aqui. A alegria do Adilson Batista ao chegar no Cruzeiro depois do que ele viu quando saiu. É verdade, porque ele estava, né? Ele iniciou naquele início do 2020, pandemônio. Ele iniciou a pré-temporada sem jogador para treinar. Ele não tinha jogador para treinar. É verdade. Terminou 2019 e iniciou 2020. Isso, eu fico imaginando a alegria, a felicidade do Adilson Batista chegar na toca e ver as pessoas, os funcionários sorrindo. Recebendo em dia, todo mundo feliz, o Cruzeiro vivendo um outro momento. Tudo isso que vocês falaram dele ser cruzeirense, ele é sócio torcedor do Cruzeiro, ele participou de todas as etapas do Cruzeiro, né? Todos os cruzeiros. O Cruzeiro dele como atleta, o Cruzeiro dele como treinador, o Cruzeiro arrebentado, que ele chegou para tentar ajudar e não conseguiu. Ele foi mais uma vítima daquilo que fizeram com o Cruzeiro. E agora o Adilson chega num Cruzeiro reestruturado e cheio de esperança, com muito investimento no futebol. Cara, como ele disse, foi uma convocação. Eu fico imaginando a alegria e a diferença que ele não encontrou nesse retorno dele ao Cruzeiro. De volta, Rubens Júnior. De volta, Léo, 6h24, em nome de Betfair, vem pro jogo, você também vem com a Betfair. A informação também desta sexta-feira a respeito do João Marcelo, o Cruzeiro resolvendo várias situações de alguns atletas que estavam já na reta final do seu contrato, como o João Marcelo, atleta que no ano passado fez apenas 5 jogos, nesta temporada já fez 19, tem 23 anos, estava emprestado ao Porto, então agora fica no Cruzeiro até o final da temporada de 2026-2027. João Marcelo permanece na toca também. Outra apuração do nosso Emerson Pansieri a respeito do Kaique, lateral esquerdo, jovem, seleção pré-olímpica, destaque da base, já recebeu boas oportunidades também no profissional, tem um contrato já se encerrando. Ele vai continuar à frente do Cruzeiro, vai continuar na lateral como opção. Ainda o martelo não está batido, mas muito possivelmente até o final da temporada de 2026 o Cruzeiro podendo contar também com o Kaique no seu plantel. Boa, o Kaique é um garoto que tem muita bola, mas o momento, o time para ele ainda não apareceu, porque o Marlon tá muito bem na lateral esquerda do Cruzeiro, né, Edu? Não, e futebol é assim, né, Léo? A hora que ele tiver oportunidade, ele vai tentar agarrar, mas o lateral esquerdo do Cruzeiro é muito bom. É um dos pilares dessa equipe, um dos pilares técnicos. Não se machuca. Não lesiona, é bom profissional, é um cara... Não fica tomando muito cartão, Exatamente. Não cumpre suspensão. Ele teve uma expulsão besta no campeonato estadual, tanto que é um cara que não é de tomar tanto cartão. É difícil pro Kaique, mas uma hora a oportunidade surge. 6h26, agora vamos virar a chavinha, porque hoje tem um baita jogo na Arena Independência. É isso mesmo. Hoje o América joga contra o Santos. Então, para você americano, para você americana, o seu lugar é no Independência para acompanhar não só o maior jogo desta Série B que vai acontecer pra gente aqui hoje, mas também para dar uma força pro América, que o Fabrício Calazans